8.906, dispõe sobre o Estatuto de Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 da Advocacia. Capítulo 1 da Atividade da Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juízes especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou se passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração, para o foro em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Capítulo 2 dos Direitos do Advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório,
ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura de auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala maior de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Inciso 6. Ingressar livremente, a linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. A linha C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D, em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe foram feitas. Inciso 11. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Inciso 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Inciso 18.
usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo inclusive, no curso da respectiva apuração, a linha A, apresentar razões e requisitos. A linha B, parágrafo 1º, não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16. 1. Aos processos sob regime de segredo de justiça. 2. Quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou a requerimento da parte interessada. 3. Até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados, com o uso assegurados à OAB. Parágrafo 5. No caso de ofensa a escrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada expedindo mandato de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado, que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores, pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado
aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos, ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável, que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Artigo 7-A. São direitos da advogada. Inciso 1. Gestante. Alínea A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Alínea B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante. Adotante ou que der à luz acesso à creche onde houver ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz serão concedidos no prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei 5.452. Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido no prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei 13.105, Código de Processo Civil. Capítulo 3 da inscrição. Artigo 8º. Para a inscrição como advogado é necessário, inciso 1, capacidade civil. 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, ser brasileiro. Inciso 4. Aprovação em exame da ordem. Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. Idoneidade moral. Inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9. Para inscrição como estagiário é necessário, inciso 1, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2.
ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localize seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior, para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito, que queira se inscrever na ordem. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade da advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar, ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1, assim o requerer. 2. Sofrer penalidade de exclusão. 3. Falecer. 4. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. 5. Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, inciso 1, assim o requerer por motivo justificado. Inciso 2. Passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade do advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da Sociedade de Advogados da OAB.
Capítulo 4 da Sociedade de Advogados. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica, com o registro aprovado dos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Parágrafo 2º. Aplica-se sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de quem faça parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Artigo 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia, em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Parágrafo 4º. A denominação de sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia responde subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Artigo 5 do advogado empregado. Artigo 18. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva,
ou em caso de dedicação exclusiva. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas para transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas do adicional de 25%. Artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Capítulo 6. Dos honorários advocatícios. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegurada aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local de prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Parágrafo 3º. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandato de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Parágrafo 5º. O disposto deste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para a defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Parágrafo 6º. O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais compreendidos como os fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Parágrafo 7º. Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Parágrafo 1º. A execução de honorários pode ser promovida nos mesmos autos
da ação e que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Parágrafo 2º. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado serão recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado contado o prazo, inciso 1, do vencimento do contrato se houver, inciso 2, do trânsito em julgado da decisão que os fixar, inciso 3, da ultimação do serviço extrajudicial, inciso 4, da desistência ou transação, inciso 5, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25-A. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Artigo 34, inciso 21. Artigo 26. O advogado subestabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Capítulo 7. Nas incompatibilidades e impedimentos. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva, da administração pública direta ou indireta. Inciso 3º. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta e indiretamente a atividades policial de qualquer natureza. Inciso 6. Militares de qualquer natureza na ativa. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Inciso 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Artigo 29. Os procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exercem durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias. Capítulo 8.
da ética do advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar o magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente ou outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Capítulo 9. Das infrações e sanções disciplinares. Artigo 34. Constitui infração disciplinar, inciso 1, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Inciso 2, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3, valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4, angariar ou captar causas, com ou sem intervenção de terceiros. Inciso 5, assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial, que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Inciso 6, advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar, sem justa causa, sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa, sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Inciso 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo, ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir a juiz da causa. Inciso 15. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem, em matéria de competência desta, depois de regularmente notificado. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte
qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Inciso 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Inciso 28. Praticar crime infamante. Inciso 29. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível. A linha A. Prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. A linha B. Incontinência pública e escandalosa. A linha C. Embriaguez ou toxicomania habituais. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em: inciso 1. Censura. 2. Suspensão. 3. Exclusão. 4. Multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do escrito, após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 1º a 16 e 29 do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de: inciso 1. Infrações definidas nos incisos 17 a 25 do artigo 34. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previsto neste capítulo. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de: inciso 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. Inciso 2. Infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Artigo 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Artigo 40.
Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras. Inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2. Ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir. A linha A, sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. A linha B, sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após seu cumprimento a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se, inciso 1, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1. Dos fins e da organização. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, inciso 1, defender a Constituição e a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela prática da administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Inciso 2. Promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Parágrafo 2º. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 45. São órgãos da OAB: Conselho Federal, os conselhos seccionais, as subseções, as caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2º. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3º. As subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Parágrafo 4º. As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Parágrafo 5º. A OAB pode constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Parágrafo 6º. Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna,
devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório de contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro da diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput desse artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças, de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Capítulo 2 do Conselho Federal. Artigo 51. O Conselho Federal compõe-se: inciso 1. Dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa. Inciso 2. Dos seus ex-presidentes na qualidade de membros, honorários vitalícios. Parágrafo 1º. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Artigo 52. Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. Artigo 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB. Parágrafo 1º. O presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. Parágrafo 2º. O voto é tomado por delegação e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Parágrafo 3º. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal, inciso 1, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Representar em juízo ou fora dele os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Inciso 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Inciso 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Inciso 5. Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. Inciso 6. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Inciso 7. Intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do Regulamento Geral. Inciso 8. Cassar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato que de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. Inciso 9. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. Inciso 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB,
e sobre os respectivos símbolos privativos. Inciso 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Inciso 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Inciso 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. Inciso 14. Ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos. Ação civil pública, mandato de segurança coletivo, mandato de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. Inciso 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento destes cursos. Inciso 16. Autorizar pela maioria absoluta das delegações a oneração ou alienação de seus bens imóveis. Inciso 17. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Inciso 18. Resolver os casos omissos nesse Estatuto. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantindo o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral e de um secretário-geral adjunto, e de um tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Parágrafo 2º. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Parágrafo 3º. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. Capítulo 3 do Conselho Seccional. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito a voz em suas sessões. Parágrafo 2º. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito a voz nas sessões do Conselho. Parágrafo 3º. Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa no respectivo território as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, inciso 1, editar seu regimento interno e resoluções. Inciso 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 3. Julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções
e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5. Fixar a tabela de honorários válida para todo o território estadual. Inciso 6. Realizar o exame de ordem. Inciso 7. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Inciso 8. Manter cadastro de seus inscritos. Inciso 9. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Inciso 10. Participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito de seu território. Inciso 11. Determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Inciso 12. Aprovar e modificar seu orçamento anual. Inciso 13. Definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. Inciso 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de suas competências, e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Inciso 15. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 16. Desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Capítulo 4 da subseção. Artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e os seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Parágrafo 2º. A subseção é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional. Parágrafo 3º. Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Parágrafo 4º. Os quantitativos referidos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados na forma do regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5º. Cabe ao Conselho Seccional fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Parágrafo 6º. O Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. Artigo 61. Compete à subseção, no âmbito de seu território, inciso 1. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado. Inciso 3. Representar a OAB perante os poderes constituídos. Inciso 4. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Parágrafo único. Ao Conselho de Subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições do Conselho Seccional, na forma do regimento interno deste, e ainda, alínea A, editar seu regimento interno a ser referendado pelo Conselho Seccional. Alínea B, editar resoluções no âmbito de sua competência. Alínea C, instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Alínea D, receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para a decisão do Conselho Seccional.
Capítulo 5 da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Parágrafo 1º. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 2º. A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. Parágrafo 3º. Compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos, destinada à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidentes sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia. Parágrafo 4º. A diretoria da Caixa é composta de 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Parágrafo 5º. Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Parágrafo 6º. Em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. Parágrafo 7º. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 dos seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Capítulo 6 das eleições e dos mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano de mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo 1º. A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Parágrafo 2º. O candidato deve comprovar situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, exercer efetivamente a profissão há mais de 5 anos. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1º. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e à sua diretoria, e ainda a delegação ao Conselho Federal e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para eleição conjunta. Parágrafo 2º. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e de seu conselho, quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término, quando, inciso 1, ocorrer qualquer hipótese de cancelamento da inscrição ou de licenciamento do profissional. Inciso 2, o titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3, o titular faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria, da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. Será admitido o registro junto ao Conselho Federal de candidatura à presidência desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. Inciso 2. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de
no mínimo 6 conselhos seccionais. Inciso 3. Até um mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. Inciso 5. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, presente a metade mais um dos seus membros. Parágrafo único. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Do processo na OAB. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e aos demais processos as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil nesta ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos. Parágrafo 1º. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo se conta a partir do dia útil imediato ao da notificação do recebimento. Parágrafo 2º. Nos casos de publicação na imprensa oficial do ato ou da decisão, o prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte. Capítulo 2 do processo disciplinar. Artigo 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta foi cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares, instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Parágrafo 2º. A decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tenha inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo, e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Ao representado deve ser assegurado o amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento.
Parágrafo 2º. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar seu arquivamento. Parágrafo 3º. O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do relator. Parágrafo 4º. Se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do Conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo. Parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Capítulo 3 dos recursos. Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, e ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria de subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições. Artigo 63 e seguintes. De suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Título 4 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3, pelo menos, das delegações, editar o regulamento geral deste estatuto, no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Os servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Os servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias, a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo 2º. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data da publicação desta lei, as normas contidas no título 2º, acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei quanto a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB, a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os Conselhos Federal e Seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB, eleitos na primeira eleição, sobre a vigência desta lei e na forma do capítulo 6 do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso com relação ao Conselho Federal.
Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2 desta lei, aos membros do Ministério Público, que na data de promulgação da Constituição se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3º, do seu ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do exame de ordem, desde que comprove, em até 2 anos da promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio profissional ou a conclusão, com aproveitamento do estágio de prática forense e ou organização judiciária realizado junto à respectiva faculdade na forma da legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros e as instituições a ele filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral, ou de qualquer de seus membros. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 4.215, a Lei 5.390, Decreto-Lei 505, Lei 5.681, Lei 5.842, Lei 5.960, Lei 6.743, Lei 6.884, Lei 6.994, mantidos os efeitos da Lei 7.346.